Olá, eu sou o Josué, faço mestrado no programa de pós-graduação em Biociências da UFSPA e hoje a gente vai falar sobre cérebros e sobre como o meu trabalho pode ajudar a entender um pouquinho mais sobre eles. Se eu te mostrar minhas plantas, você vai ver a diferença entre elas. Elas têm formatos diferentes porque cumprem funções diferentes. Os neurônios que formam nosso cérebro seguem essa mesma ideia. O que eu faço na minha pesquisa é estudar a forma de um neurônio, chamado de neurônio de von Euklomo, a fim de entender melhor a sua função. Esses neurônios estão envolvidos com o comportamento social, integração entre cognição e emoção e consciência. Uma área do cérebro que lida com essas funções e apresenta os neurônios de von Euklomo é chamada de córtex frontoinsular. Essa área fica atrás dessa região circulada. Sem ela, podemos ver com a seta o local exato, e aqui um cérebro real. Estudos de imagem mostraram que essa região é ativada em funções cognitivas como atenção, tomada de decisões, percepção da passagem de tempo e até reconhecimento da própria imagem. Também foi visto que o córtex frontoinsular se ativa em emoções como empatia, confiança, culpa e interações interpessoais, como uma mãe ouvindo o choro de um bebê, escutar vozes com tons alegres e até ver um sorriso ou sorrir. Fato interessante é que, além de tudo isso, foi visto que o córtex frontoinsular também é ativado na interocepção, que é a percepção de algumas sensações do nosso corpo, como percepção da frequência cardíaca, dor e frio. Fato é que pouco se sabe sobre os neurônios de von Euklomo presentes nessa região, e é aí que entra o meu trabalho. A minha pesquisa busca estudar os detalhes das estruturas que compõem os neurônios de von Euklomo presentes no córtex frontoinsular humano, a fim de entender suas conexões, suas formas e suas diversidades. Agora, eu vou te mostrar as etapas do trabalho e os porquês de cada uma delas. No final, a gente discute a relevância do estudo e os impactos esperados. No caso da minha pesquisa, os blocos cerebrais se encontram imersos em formaldeído. Então, isolamos a área de interesse, mas não podemos estudar ela diretamente. Precisamos cortar ela em fatias menores, usando um aparelho chamado micrótomo. É nessas porções menores que serão aplicadas as técnicas que veremos. Por fim, a gente coloca o material em uma lâmina e observa um microscópio. A primeira técnica é a técnica de Golgi. Esse é o neurônio de von Euklomo visto ao microscópio com a técnica de Golgi. Para interpretarmos essa imagem, vamos entender como funcionam os neurônios. Eles consistem em três estruturas básicas: os dendritos, que recebem o sinal vindo de outros neurônios, o corpo celular, que organiza toda a maquinaria para a célula sobreviver e cumprir suas funções, e o axônio, que é por onde o neurônio envia suas informações. Os neurônios de von Euklomo têm como característica dois dendritos principais, de onde surgem suas ramificações. E perceba como o seu corpo celular é ovalado. Essas são características muito marcantes deles. Mas podemos deixar nossa análise ainda mais completa. Imagine que eu tire várias fotos desses neurônios, agora com focos diferentes, e ao final eu junte todas elas. Eu conseguiria montar um retrato em 3 dimensões desses neurônios. Agora temos uma ideia ainda melhor de volume e como esse neurônio se conecta com os outros. E o que são essas protusões nos dendritos quando a gente dá ainda mais um para ver eles? Esses são os espinhos dendríticos. Eles são pequenos prolongamentos dos dendritos, que são o ponto de contato com outros neurônios. O formato do espinho impacta em como a informação que chega até ele será processada. Ou seja, com todas as informações envolvendo corpo celular, dendritos e espinhos dendríticos, a gente entende muito melhor o funcionamento dessas células, suas formas e como elas processam informações. A segunda técnica é a técnica da tionina. Ela cora os neurônios com essa cor e vemos eles da seguinte forma ao microscópio. Com essa técnica conseguimos ver o corpo celular dos neurônios e seus dendritos primários, e não só dos neurônios de von Euklomo, mas também de seus neurônios vizinhos. Além de estudar as células do meu interesse, eu consigo ver quais outros tipos de neurônios estão na mesma região. Assim descrevemos melhor a região como um todo e temos uma ideia melhor da sua função. A terceira técnica é imunohistoquímica. Essa técnica consiste em buscarmos receptores específicos de mensageiros químicos presentes nos neurônios de von Euklomo, como o receptor para vasopressina 1A ou receptor para serotonina do tipo 2B. A ideia da imunohistoquímica é detectarmos a presença desses receptores utilizando anticorpos. Se eles se ligarem aos receptores, conseguimos ver a reação ao microscópio. Dessa forma, temos a certeza de que os receptores estão ali e de que os neurônios que estamos vendo realmente são os neurônios de von Euklomo. Os dados a serem obtidos são inéditos. Ao final do estudo, teremos uma melhor ideia de como esses neurônios e a área em que eles estão inseridos cumprem as suas funções. Isso dá margem para estudos comparativos entre humanos e outros animais, o que pode nos dar dicas sobre as nossas habilidades únicas como espécie. Ainda podemos comparar esses neurônios em estado normal e em doenças neurológicas em que eles são afetados. Assim, podemos pensar em como tratar, evitar ou retardar o avanço delas. Enfim, todo dia tem algo novo para aprender e tem sempre algo incrível esperando para ser descoberto. Muito obrigado por me assistir.